Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Eu sou a Aline Salve e agora eu tenho o prazer de apresentar esses 3 grandes nomes no nosso super palco, intitulado de Antes de ser dono de uma empresa, seja dono de si mesmo. O painel de agora vai contar com André Paixão, Vladimir Pecciotto e Marcelo Scherto. André Paixão é palestrante, escritor, treinador e empreendedor. Ele também é fundador do movimento More Skills. Vladimir Pecciotto é professor, administrador, psicanalista e empresário. Ele atua há 25 anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes, desenvolvimento de material didático e plataformas de ensino. Já Marcelo Scherto é presidente do Sistema de Franquias Scherto. É também um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchising e um dos principais responsáveis por difundir os conceitos de franchising no país. Sejam todos muito bem-vindos e você aí de casa que está acompanhando, sejam agraciados aí com esse super bate-papo, nesse painel explosivo, com esse trio. Sejam bem-vindos, gratidão, Valeu, sucesso! Tamo junto. Então, Marcelo, tudo beleza? E aí, uma Tudo grande satisfação a gente estar aqui presente. Eu devia ter deixado crescer a barba, eu sou o único nesse painel sem barba. Foi uma coisa errada. Marcelo é o mais jovem dos 3, né, Vladimir? Sem sombra mais de jovem, dúvidas, mais elegante. Com certeza. Com certeza. Olha aqui. Também, por ironia, o mais experiente. Marcelo, diz aí pra gente, você já está no ramo de franquia há muito tempo. Nós sabemos que você foi um dos fundadores do franchising no Brasil e a gente acompanha muito bem todo esse processo. Nessa crise, nessa pandemia, como é que o setor está reagindo? Nossa intenção aqui é muito mais trabalhar a reação do que o que está acontecendo de ruim. Então a gente tem que levantar a bola e ir para frente. Realmente a história aqui eu acho que tem que ser de superação. Conta um pouco para a gente aí como é que está esse cenário, enfim, divida um pouco isso com a gente. André, eu acho que a pegada disso que você colocou aqui é a única pegada possível, porque não tem nada que a gente possa fazer com relação à pandemia, à quarentena, ao isolamento, eles acontecem independentemente da nossa vontade. Mas como a gente reage diante dessa situação, isso está sob nosso controle. Tem muito a ver com o tema do nosso painel. E antes de ser dono de uma empresa, você tem que ser dono de você mesmo. E ser dono das suas reações, da forma como você encara e coage diante de problemas. Não é isso? O mercado de franquia, de forma geral, reagiu bastante rápido. Alguns franqueadores foram muito mais ágeis do que outros, mas, de forma geral, todo mundo foi muito rápido e está conseguindo, de forma geral, sobreviver. E até tem gente que está se dando bem nesta pandemia porque se adaptou muito rapidamente à nova situação. Gente que, de um momento... Eu tenho uma empresa cliente, por exemplo, que planejava implantar seu e-commerce só no segundo semestre de 2022 ou o primeiro semestre de 2023, porque até aqui vendia, até começar a pandemia, só vendia seus produtos através de lojas monomarca, né, de lojas exclusivas. E o e-commerce estava no radar para daqui 2 anos, 3 anos. Quando apareceu a pandemia, em 10 dias, eles puseram o e-commerce no ar e conseguiram reagir e conseguiram vender quase tão bem como vinham vendendo antes, e fazer as lojas venderem também. Então, a reação está sendo muito rápida, e uma coisa interessante que está acontecendo, como muita gente perdeu o emprego nesta pandemia, né, ou em função da pandemia, como muitos varejistas, da noite para o dia, descobriram que estão em ramos que não têm muito sucesso pela frente, não têm muito futuro, ou terão um futuro muito difícil. A procura por franquias aumentou, tanto por parte de quem não empreendia, não tinha negócio, tinha um emprego, e agora vê na franquia uma alternativa não é nem de investimento, é de carreira, é de vida mesmo.
Como o lojista que descobre que está num ramo sem muito futuro, para mudar de ramo, a forma mais fácil é ele adquirir uma franquia, converter o negócio que ele já tem numa franquia. Então, eu acho que até, pelo que a gente está vendo aí, para o mercado de franquia, haverá efeitos positivos. Eu tenho até vergonha de falar de efeitos positivos diante de tanta desgraça, mas o fato é isso, né? Tem gente que numa crise chora, tem gente que senta no chão e chama a mãe, e tem gente que vende os lenços, não é isso? Então, tem gente se virando aí, e eu vejo saída para muita gente, e vejo até o seguinte, essas dificuldades de agora virarão vantagens no futuro, porque muita coisa que foi adotada, muita solução que foi adotada em caráter emergencial, vai se tornar uma solução definitiva para sempre, vai ser mantida mesmo quando a pandemia acabar. Vladimir, isso trata muito de mentalidade, né? Justamente isso que a gente está conversando aqui, e até mesmo o tema da nossa abordagem. Ou seja, a pessoa precisa, o empresário precisa ter uma mentalidade de resiliência, não é isso, Marcelo? Acho que a resiliência seria uma palavra realmente que deveria preponderar nesse momento. Fala aí, Vladimir. Não tenha dúvida, André e Marcelo, esse momento da pandemia, ela trouxe uma depressão coletiva, né? E não foi uma questão só da economia, foi uma questão das pessoas em si entraram numa vertente negativa. E quando essas pessoas entram numa vertente negativa, infelizmente a gente começa a acreditar que somos nós contra o universo. E entrar numa briga contra o universo é algo que você não quer fazer. Não é uma boa ideia entrar numa briga contra o universo. E precisa se entender que isso é um estado psicológico de um momento. E isso se tornou uma pequena doença, se tornou aí um resquício da pandemia que vai durar por alguns anos. Então, aproveitando também, né, essa fragilidade, eu queria conversar aí com você, Marcelo, com essa experiência também de franquia, entender que você costuma trabalhar com grandes marcas, né, com grandes franquias, mas dentro dessa fragilidade, dentro deste humor hoje, como é que é para o pequeno franqueado, essa pessoa que você acabou de citar, que perdeu o emprego e resolveu apostar tudo num novo negócio? Quais são os maiores desafios dessas pessoas? Queria discutir um pouquinho isso com você e com o André. Realmente isso é bastante oportuno, Marcelo, até porque quando a gente trata de grandes marcas, por muitas vezes a gente imagina um lastro financeiro que garanta, que suporta realmente um baque maior, ou seja, uma gordura por trás muito maior. Mas a gente está tratando agora justamente de pequenos empresários, de repente aquelas pessoas que nunca empreenderam propriamente dito, ou seja, nunca tiveram a iniciativa de abrir seu próprio negócio, sempre foram na qualidade de empregado, não é isso? Fato. E agora vai estar utilizando de uma franquia e é tudo que ele tem ali. Então, assim, como é que esse pessoal está reagindo? Porque as reações são distintas, né? De grandes grupos, de grandes marcas. Exato. Para o pequeno. Conta pra gente. Mesmo dentro de grandes grupos, você vê reações estranhas, porque a verdade é o seguinte, todo mundo está enfrentando um mesmo problema, que é a retração no consumo. Isso, de forma geral, com algumas exceções, alguns setores que estão se dando bem, até tiveram aumento de venda no período, por exemplo, material de construção, itens para decoração, móveis residenciais, que as pessoas ficaram muito mais dentro de casa e trataram de arrumar suas casas para torná-las mais habitáveis, mais agradáveis, mais aconchegantes, etc, etc. Então, mas tirando alguns poucos ramos, o ramo de notebooks, por exemplo, eu tive que comprar um notebook novo, porque o meu quebrou, e tive que esperar 45 dias, porque não tinha, o vendedor não tinha para entregar, a fábrica não tinha para entregar, de tanto que venderam na pandemia. Então, alguns poucos setores fizeram muito bem. De forma geral, os outros todos sofreram uma retração no consumo, estão enfrentando isso. Porém, o problema maior que eu vejo é o domínio sobre as próprias emoções, porque a crise todo mundo está enfrentando. O jeito como enfrenta muda de pessoa para pessoa. E o que eu vejo, acho que eu tenho dito aí que existem pouquíssimas vantagens em ser mais velho, né, como eu sou. Uma dessas poucas vantagens é que eu já passei por muitos fins do mundo. Então, quando veio essa pandemia, eu fiz aquilo que eu sei, porque como eu já passei por outras crises
talvez não tão violentas ou tão abrangentes quanto essa, mas crises pesadas e sérias. E eu aprendi nessas outras crises que a coisa mais fundamental é você manter a serenidade, é você não se deixar entrar em pânico. Eu digo sempre que quem entra em pânico vai morrer afogado com água na altura da cintura, porque vai começar a se debater sem pensar e não vai fazer a única coisa que deveria fazer. Sentir se dá pé ou não dá pé. Se pusesse o pé para baixo, ia perceber que a água está na altura da cintura, mas vai morrer afogado assim mesmo, de tanto que se debate por desespero. Então, o que eu vejo como o maior desafio, tem muito a ver, tem tudo a ver com o tema desse nosso painel, é o domínio sobre as próprias emoções. É você acordar de manhã sabendo administrar o seu estado de ânimo para não se deixar entrar em desânimo. E tomar muito cuidado com as pessoas que te cercam, com as notícias que você lê. Eu, sinceramente, parei de ler notícia econômica no jornal. Parece uma loucura, mas eu parei de ler. Noticiário político, eu não estou nem aí. Eu estou deixando para lá, porque eu resolvi o que eu aprendi em outras crises. Eu resolvi me concentrar sobre as coisas que estão sob o meu domínio. Aquilo em que eu posso interferir, aquilo que eu tenho condições de mudar o resultado. Eu não tenho condições de mudar o discurso do presidente da República, eu não tenho condições de dizer como o governador do estado vai reagir a isso ou aquilo, eu não tenho nenhum domínio sobre o vírus, se ele vai impactar mais gente, menos gente, se vai morrer mais gente, menos gente. Eu posso tomar cuidado, eu posso lavar as mãos, eu posso usar máscara, eu posso estar em isolamento, como eu estou nesse momento, tanto que eu não estou aí no estúdio com vocês, etc. Essas coisas eu posso fazer, mas eu vejo muita gente perdendo muito tempo e desperdiçando muita energia com coisas que não pode, sobre as quais não pode influir. E, principalmente, eu parei de ler as notícias naqueles grupos de WhatsApp que todos nós temos, todos nós participamos, de 1, 2, 3, 10 grupos desse tipo, onde só se fala de desgraça. Então, eu acho muito importante, num período como esse que a gente está atravessando, você se cercar de gente positiva. Eu estou convencido de que é muito correta aquela frase de que você é a média das 5 ou 6 pessoas que te cercam, aquelas com quem você mais convive. Então, é fundamental que você conviva com gente positiva num momento como esse. E você tem que ter frieza. Eu passei a fazer algo que não fazia. Nesta pandemia, eu comecei a fazer um pouco de meditação. Nada muito sério, nada muito a fundo, mas algo que me ajuda. Eu continuei com a minha rotina de exercícios físicos, do jeito que eu podia. Não posso ir à academia? Comprei uns pezinhos, estou fazendo em casa. Instalei minha bicicleta num rolo de treino na minha sala. Aluguei uma esteira para pôr dentro de casa por um valor muito baixo cá para nós. Então, eu continuei com a minha rotina, porque assim, eu estou me esforçando para focar nas coisas sobre as quais eu tenho um controle. E não perder no meu tempo com as coisas sobre as quais eu não tenho controle, porque senão você entra em desespero. E aí, se entrou em desespero, entrou em pânico, vai morrer com água na altura da cintura. Eu gostaria de fazer um adendo, se me permitirem. Quando a gente trabalha com treinamento, eu gosto muito de usar algumas fábulas e algumas histórias, né? Isso que o Marcelo está comentando sobre o que você tem em controle ou não, é muito interessante, porque o ser humano, ele sofre de duas propriedades, mas que são propriedades maravilhosas do ser humano. Ele sofre pela memória, que é o que ele passou, e ele sofre pela criatividade e pela imaginação, que é o que há de vir, que é o que gera ansiedade. Então, nem o que passou, está lá no passado, e o que há de vir nós não temos controle. Nós temos controle no que acontece hoje. Então, eu estudo um pouquinho essa questão também de espiritualidade. E na espiritualidade, principalmente na hindu, se fala muito em dois estágios da mente. A mente como um macaco, né? E a mente como a árvore dos desejos. Então, vou contar uma história bem rápida para vocês, mas eu acho que casa muito com essa questão de ser dono de si mesmo, né? E do que está no nosso controle ou não. Então, um cidadão, certa vez, saiu caminhando, e de tanto caminhar, fortuitamente ele chegou no paraíso. Sabe, André? Chegou no paraíso, sortudo ele. Quando ele chegou no paraíso, ele estava extremamente cansado. E por estar cansado, ele pensou, estou com muito sono, estou cansado, preciso descansar.
E nisso surgiu uma árvore maravilhosa, uma árvore com uma copa esplêndida, uma grama macia embaixo, muito convidativa, e ele resolveu descansar. E ali se deitou e descansou por algumas horas. Quando ele acordou, o estômago roncava, e ele percebeu que estava com fome. E imaginou as comidas mais maravilhosas do mundo, tudo que ele desejaria comer, e imediatamente essas comidas apareceram ali. Você tem que entender que no paraíso o serviço é 5 estrelas, né? Surgiram todas as comidas. E ele comeu e encheu a barriga. Ao terminar de encher a barriga, bateu a sede. E obviamente ele pensou nas melhores bebidas do mundo. E bebeu. Sabe que quando a gente bebe um pouquinho, entra aí a história do macaco. Charles Darwin falou, não fui eu que falei, que somos todos macacos que perdemos a cauda. Só perdemos a cauda e continuamos macacos. E o macaco ele tem também 2 qualidades entre muitas que são marcantes nele. Uma delas é a imitação. Ele imita. A outra delas é perder tempo com coisa desnecessária. E nisso a gente não precisa aprender do macaco, a gente sabe fazer muito bem. Né? A gente pode ensinar o macaco, inclusive, a fazer coisas desnecessárias, ainda mais com o tempo sobrando. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Uma mente desordenada é chamada de macaco, que ela não tem foco, não tem absolutamente nada. Mas vamos continuar a fábula que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, ele bebeu, estava saciado, aí veio o macaco, né? Pensou, poxa, peraí, eu pensei em comida, a comida apareceu. Eu pensei em bebida, surgiram todas as bebidas. Devem ter fantasmas aqui. E os fantasmas vieram. Assustado com os fantasmas, ele pensou, meu Deus, eles vão me torturar. E a tortura veio. Com medo da tortura e com dor, ele pensou, eu vou morrer. E o que aconteceu? Morreu. Ele morreu. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos e com o que nós desejamos. A sua mente pode ser um macaco completamente desorganizado e ansioso, ou a sua mente pode ser sim a árvore dos desejos, em que tudo que você focar, tiver determinação, caminhar e ir em frente, nada pode te parar, você vai conquistar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. É a questão do foco na solução. Porque quanto mais a gente fica olhando para o problema, mais ele vem ao nosso encontro. Exato. Então, a proposta é justamente essa, que a gente foque na solução. E eu costumo dizer sempre também que nós devemos encarar os desafios que a vida nos apresenta como degraus para o crescimento. Com certeza, nós vamos superar esse momento. Não estou dizendo que o momento está fácil, mas as outras crises que nós suportamos, que nós vivenciamos, também não foram fáceis. Talvez naquela época algumas pessoas poderiam até ter imaginado a própria morte. A gente não está, né, Marcelo, de forma nenhuma ignorando, nem tampouco subestimando os efeitos dessa crise. Mas o que a gente deve fazer é focar na solução. E você sabe que o brasileiro tem uma capacidade criativa extraordinária. Não é, Marcelo? Às vezes eu fico comparando assim, a criatividade do brasileiro até com outros povos. Nossa, meu avô dizia que a necessidade faz o sapo pular. E aqui no Brasil, as coisas não são tão fáceis, então a gente precisa realmente viver uma vida de muita versatilidade. Eu me lembro, eu cheguei a fazer um postzinho na época, quando começou a pandemia, que a gente não podia tocar nos lugares. O brasileiro foi lá e pegou um clipe de prender papel, foi junto com um isqueiro para poder, o clipe acionava o botão do elevador, ligava o isqueiro, já esterilizava o clipe e aí ele não precisava colocar a mão. Eu digo, só brasileiro que faz isso. Então assim, acho que nós deveríamos aproveitar toda a nossa criatividade realmente e focar na solução, para que a gente possa, cada um dentro de si, pensar como eu saio mais forte disso, como eu posso utilizar desse momento como um degrau para que eu possa crescer, subir mais alto, enfim, realmente me superar. Marcelo demonstrou que tem feito isso até com a própria atividade física, ou seja, você não se rendeu ao cenário, você buscou a própria solução. Eu acho que
esse seria o grande recado que a gente pode aproveitar esse momento tão especial, esse ciclo de palestras, de painéis tratando sobre empreendedorismo. Nossa, realmente o empreendedorismo enquanto estilo de vida, enquanto justamente ideologia de vida, eu acredito que saia fortalecido de todo esse processo. Eu acho que nós temos muito o que ganhar dentro desse senso empreendedor comunitário. Isso sim, tem que contagiar positivamente a todos. Então, eu acho que esse seria o recado que a gente precisa passar nessa proposta, nesse painel, nesse grande evento que a gente está participando. Fala aí, Marcelo, alguma coisa? André, eu estou super de acordo com você. Eu acho até, eu tenho pregado aí, que tem 2 matérias que deveriam fazer parte do currículo da escola, desde lá de baixo, desde criancinha. E uma delas é empreendedorismo, a outra é nutrição, que a gente não sabe comer, né? A gente come muito errado e se alimenta mal e acaba tendo problemas de saúde por uma alimentação. Mas o empreendedorismo devia ser ensinado desde criancinha. A mentalidade empreendedora, porque todo empreendedor que dá certo é porque ele percebe que existem problemas à volta dele e ele encontra uma solução pela qual as pessoas estão dispostas a pagar, porque o pressuposto de todo e qualquer negócio é que haja uma quantidade de pessoas suficientemente grande e disposta a pagar um problema para o qual você possa dar uma solução. Então, a gente precisa parar de pensar em problemas como um problema. Eu sei que é um chavão, eu sei que eu vou bater aqui numa tecla, todo mundo fala, mas fala sem pensar. Não, eu falo pensando. Quando eu enxergo um problema, eu começo a olhar para que solução eu poderia dar para esse problema. Evidentemente, tem coisas que não estão ao meu alcance, tem habilidades que eu não tenho, etc. Essas aí eu nem me preocupo muito, mas às vezes até sugiro para um amigo, que eu sei que tem habilidade, tem recursos, tem meios, olha, tem uma oportunidade aqui. Porque a gente, quando se treina para enxergar a oportunidade, para, como disse o Vladimir, focar na solução e não focando no problema, você também já disse isso, André, a gente vê uma oportunidade em cada esquina. Eu, nessa pandemia, identifiquei um monte de oportunidades, inclusive oportunidades, sinceramente, para rever algumas das minhas certezas, para meio que arrumar os armários dentro da gente, porque nessa pandemia, o que eu vi logo no início, de amigos e amigas e tal, que resolveram arrumar os armários de casa, tiraram muita coisa velha que já não servia, jogaram fora, doaram, fizeram bem para alguém com aquilo ali. Eu acho que a gente, de vez em quando, precisa parar também para fazer uma faxina nos armários da mente, do coração, né? E para um momento como esse é muito bom para isso. E você tem que olhar para isso enxergando os aspectos positivos. De novo, ficar negativo ou ficar positivo não vai mudar a pandemia. O vírus não vai deixar de existir. A vacina não vai surgir milagrosamente pela minha ação ou minha falta de ação. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que ficar gastando tempo com isso. Eu tenho que focar no que eu posso fazer. Como é que eu posso ajudar as pessoas à minha volta? Como é que eu posso tirar proveito das oportunidades que estão à minha volta todos os dias? Eu acho que essa mentalidade é algo que a gente precisa cultivar. Isso não é algo que nasce. Algumas pessoas talvez tenham isso desde o nascimento, já veio junto. Outras pessoas têm que cultivar isso, porque a gente vai também mexendo na cabeça da gente, na forma da gente pensar. O Vladimir, agora há pouco, com a historinha dele, olha, eu posso. Não quer dizer que se eu pensar nesse momento num pó seco gelado, ele não vai se materializar aqui do meu lado. Mas se eu ficar pensando em desgraça, a desgraça vai acontecer. Ela vai vir porque eu vou estar tão para baixo que eu não vou conseguir agir. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a minha saúde mental. Cada um de nós tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gostaria de aproveitar a experiência do André. Eu gosto muito quando ele fala dessa nova geração. Eu já acompanhei algumas lives suas, principalmente na questão da pandemia. Vamos falar um pouquinho dessa nova geração, mas só acrescentar um pouquinho nesse negócio do pensar e tudo mais. Eu tenho 2 perguntas para fazer, vou aproveitar meus 2 amigos aqui. Marcelo, se eu pedir para você levantar e sair voando agora da sua cadeira, você consegue fazer isso? Agora. Não vou.
Não vou conseguir, com certeza. Até porque eu tenho um aumentozinho de peso mesmo com atividade física, cara. Com o peso que eu estava antes, eu não levantava. Com o peso que eu estou agora, eu não levanto mesmo. André, se eu te pedir para levantar e caminhar, você consegue fazer isso? Sim, eu consigo. Levantar e caminhar, sim. Então, fazendo um gancho que o Marcelo falou aqui sobre as possibilidades, o que é possível e impossível, o que é possível e impossível a gente deixa para a natureza, não é um problema nosso. Isso tem que ficar muito claro. Pode ser que amanhã você consiga levantar e sair voando. Isso pode acontecer amanhã, mas infelizmente nós temos muitos bloqueios que acontecem pelas experiências que nós tivemos. Você só me disse que é possível você sair e caminhar porque você faz isso com certa constância. Tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito dele, que é assim, ó, eu gosto muito do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, nós temos infelizmente essas travas que vêm das experiências passadas. Quando aparece uma pandemia, quando aparece uma crise econômica, alguma coisa nesse sentido, é o momento de reinventar ou de inventar coisas novas. O que é possível e impossível, deixa para a natureza. E vamos tocar em frente. Agora eu quero falar com você, André, e com o Marcelo também sobre essa questão dessa nova geração que está vindo por aí. Eu queria saber de vocês, como é que vocês acham? Vocês acham que eles estão preparados para empreender? Porque eles têm é uma balança, né? Eles têm dois pesos diferentes. Um é essa hiperinformação, essa capacidade que eles têm de criar e tudo mais. Mas a outra é uma fragilidade muito grande e um se sentir ofendido com muita facilidade. Então quero entender, quero ouvir um pouquinho aqui do André, depois quero que o Marcelo participe também. Como é que você vê essa nova geração empreendendo? Por favor. Assim, Vladimir, um dos principais quesitos para os nossos desafios daqui para frente é justamente a questão da adaptabilidade. Há pouco nós falávamos aqui, você citou Darwin, e realmente acho que nunca foi tão atual a teoria de que o que vence não é o mais forte ou o mais fraco, mas sim aquele que melhor se adapta. Eu acho que hoje essa teoria está muito em voga mesmo. E essa geração mais nova, eu acho que dá banho na nossa geração, Marcelo, em relação à questão de adaptabilidade. Eles conseguem se adaptar muito bem. A geração digital, nossa, quantas vezes nós ficamos até admirados com a habilidade que eles têm nessa questão digital, do celular, enfim, de tudo, todas as plataformas digitais. Eu tenho um filho com 13 anos, ele dá banho em tecnologia, em relação ao domínio da tecnologia em mim. E eu peço orientação para ele, por muitas das vezes, admirando aquilo de forma muito humilde, porque também eu acho que a gente precisa descer do salto, né? Acho que uma das virtudes que nós devemos preservar é justamente a gente aprender a aprender constantemente. A nossa geração não foi tão preparada para isso. Uma vez aprendido, nós já nos sentimos os tais, não, nós somos aqui o rei da cocada preta. Hoje não é mais assim, né? A gente precisa aprender a aprender constantemente. Então, essa geração é uma geração muito adaptativa, eles se adaptam com muita facilidade. No entanto, realmente, eu enxergo muita sensibilidade nessa geração. E a gente comentava há pouco, né, a questão da resiliência. Perfeito. As coisas precisam de um tempo para serem maturadas. E eu acho que falta um pouco dessa habilidade nessa geração. Eu não tenho dúvida de que a partir do momento que eles se conscientizem que essa adaptação também precisa ser uma adaptação resiliente, eu acho que eles têm um grande futuro pela frente. Nós, enfim, nem podemos imaginar tudo o que vai ser produzido a partir dessa geração. Eu acho que tendo esse conceito, essa consciência de uma resiliência maior, acredito que eles realmente vão longe. Fala aí, Marcelo.
Não, eu concordo 100% com a sua colocação, André, e entendo o seguinte, realmente eles têm muito mais conhecimento do que a minha geração tinha, do que eu tinha, e qualquer um da minha geração tinha com a idade deles. Eles desenvolveram muita capacidade técnica e se adaptam muito facilmente às novas tecnologias, a novas tendências, isso e aquilo. E, por outro lado, tem muito pouca tolerância ao não. E vocês dois e eu sabemos o seguinte, você constrói o sucesso ouvindo muito mais não do que sim, e perseverando e sendo resiliente, enfrentando. Eu que a minha vida inteira sou um vendedor, quando eu não estou vendendo projeto, eu estou vendendo ideias, estou vendendo conceitos, eu estou vendendo provocações, eu estou vendendo a necessidade de uma empresa agir de uma determinada forma, eu estou vendendo o tempo todo. E eu sei que para cada sim que eu ouvi na minha vida de vendedor, eu ouvi 9 não. Pelo menos, e o pior de tudo é que se fosse assim, 9 não, um sim, 9 não, um sim, a vida seria ótima, maravilhosa. Às vezes você tem 900 não antes de ouvir o primeiro sim. Depois vem 100 sim seguidos, mas, pô, na média é assim, mas não é bem do jeitinho que ensinaram na escola. E eu percebo aquilo que o Vladimir colocou aí, essa geração tem muito mimimi, tem um excesso de sensibilidade e uma intolerância a ouvir não, a ser direcionada, a ouvir uma crítica, mesmo uma crítica que é positiva. Eu aprendi muito mais com as críticas que me fizeram do que com os elogios que me fizeram. Foi muito mais. Ontem ainda, eu passei por uma situação, com 66 anos de idade, montei já 2.000, 10.000 palestras na minha vida, montei uma ontem para um cliente que me pediu para ver antes. Quando eu terminei, ele apresentei tudo, ele disse, olha, não é bem isso que eu queria. Isso anteontem. Não é bem isso. Eu acho que você não captou bem qual é a mensagem que eu quero que você passe para essa plateia. Sinceramente, não está bom. Eu podia ficar ofendido e dizer assim, eu sou o Bambam, eu já fiz 10 palestras, eu sou isso, eu sou aquilo. Humildemente, eu vi o que você quer, então. Eu acho que realmente eu não entendi. Houve uma falha de comunicação. Me explica de novo o que você quer. É isso, eu falei perfeitamente. Ontem passei um dia remontando a palestra, no fim do dia apresentei. Puta, Cadu, cacete, tá sensacional, maravilhoso, era isso que eu queria, você. Humildemente, eu ouvi a crítica, mudei e, sinceramente, aprendi. E ouvi uma palestra que eu vou usar 20 vezes ainda, né, em outras situações, pequenas mexidas aí. Mas por quê? Porque eu tive a humildade de ouvir o meu cliente, de entender. Eu fico achando que essas pessoas pensam que os Steve Jobs da vida, que os Zuckerberg da vida, nunca ouviram não, né? Que nunca tiveram uma contrariedade na vida, que aguentam contrariedade. E a contrariedade faz parte de qualquer empresário e qualquer empreendedor. Você vai ter muito mais problemas, você vai ter muito mais fracasso do que você vai ter sucesso. E assim, não adianta você desenvolver um monte de habilidades técnicas se você não desenvolver aquilo que o Vladimir mexe muito, que são habilidades comportamentais. Essa coisa de ter tolerância, de saber ouvir, de ser responsável, de ter humildade, de não achar que você é a última bolachinha do pacote, porque às vezes você é só um farelinho do pacote, daquele pacote. Então, você para virar a última bolachinha, você tem que trabalhar muito e não tem fim isso. Não é dizer, mas quando eu chegar na posição tal, quando eu for, tal, você nunca vai ser. Porque depende de mim, eu jamais estarei pronto. Eu estarei sempre aprendendo, evoluindo, aprendendo. E como é que eu aprendo? Com críticas, com reclamações, com sugestões, ouvindo os outros e aprendendo, e sabendo que eu não sou o dono da verdade e jamais serei. Lançar uma provocação dentro disso que Marcelo está falando, que é muito coerente. Às vezes aqui no Brasil, nós temos assim um certo repúdio às pessoas que fracassam. E aí é cultural isso, parece que a gente rotula, nossa, a pessoa quebrou e parece que está com uma Covid extrema, ninguém chega perto da pessoa. Rufino, inclusive, fala muito bem sobre isso, né? Rufino fala que ele quebrou 6 vezes e ele se orgulha do quanto ele teve de aprendizado com cada uma das vezes que ele quebrou. Eu tenho comigo um ditado
que na vida a gente não perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. No entanto, a gente vê que as pessoas têm muita resistência em aprender com os insucessos. Como é que você, que é da área de desenvolvimento, da área de educação, que conselho, que sugestão que você dá para as pessoas que estão aqui nos acompanhando em relação a isso? Em relação a essa questão de aprender com o fracasso. Não sei nem se existe fracasso. Acredito que o fracasso seja algo muito relativo, porque na verdade foi aprendizado. Então, assim, queria fazer essa provocação para vocês dois aí, Claro. Vladimir e depois Marcelo. Vamos lá. Em países como o Brasil, não só o Brasil, então deixe claro que falo países como, tá? Existe uma cultura do sucesso implantada desde o início na criança. Então, veja bem, antigamente e até hoje, você vai prestar um vestibular, você tem como uma primeira opção a medicina, porque o médico ele vai ganhar bem, vai ter sucesso. Uma segunda opção, uma engenharia ou uma advocacia. E se você não conseguiu isso, você vem descendo e vem descendo e vem descendo. E isso só acontece exatamente por causa desse paradoxo terrível cultural. Você escuta o seu pai reclamando, você escuta o seu avô reclamando de que se ele tivesse feito uma escolha melhor, ele poderia ter tido mais sucesso. Quando você opta por algo que você gosta, ele ainda vai te falar, mas isso não dá dinheiro. Então, você tem que ver como é que você vai sobreviver, é a maior importância. Só que nós não viemos para esse mundo aqui para sobreviver, nós viemos para viver. E viver uma boa vida. E para isso, você precisa se empenhar no que você realmente ama, mesmo que isso doa. Quando a gente falava um pouquinho aí na questão da educação, do jovem não ter essa resiliência, eu acho que o mais importante que se pode tirar de um evento como esse que nós estamos fazendo hoje, é a história de vida de cada um desses empreendedores que estão passando por aqui. Todos eles uma vez fracassaram, uma ou mais vezes fracassaram, tá? Todos eles comeram o pão que o diabo amassou para chegar onde eles queriam, mas qual é a grande diferença? Eles sabiam o que eles queriam. E hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, como você mesmo comentou, André, que essa geração pode voar, nós precisamos lembrar das responsabilidades que nós temos também. Sim. Não é necessário hoje 6 bilhões de pessoas para acabar com o mundo. É necessário uma pessoa apertando o botão errado, por causa da tecnologia. Então, o que nós desejamos, o que nós queremos, o foco que nós temos que ter, pensando num projeto de vida, precisa ter resiliência. Você vai caminhar muito, você vai sofrer por 5, 10 anos, você vai fracassar. Mas o mais importante de tudo, tomar essa escolha e se determinar a seguir um caminho quando você estiver tranquilo e feliz. Quando você tomar qualquer escolha de empreender, que seja estudar, ou qualquer coisa, num momento de desespero, você está fadado a uma danação eterna. Então, resiliência é a palavra, como você mesmo falou, André. Deixar de mimimi, saber sim que vai fracassar e entender, obviamente, o maior ensinamento que a gente tira, tem 2 formas de aprender, não é mesmo? No amor e na dor. São as únicas 2 formas de aprender. Normalmente a gente não escuta o pai e a mãe, vai lá, né, e vai quebrar a cara. Ele tentou te ensinar com amor. Não deu certo, você aprendeu na dor. Então, entender sim que existem percalços, existem pedras, mas se você for determinado, certamente você vai alcançar o seu objetivo. Com certeza, com certeza. Vladimir, eu já quebrei uma vez. Né? Eu já quebrei uma vez por arrogância. Eu, como vinha dando certo num monte de coisas, achei que eu podia criar um negócio num ramo que eu não entendia nada e que ia dar certo porque eu era Midas. Eu tocava, o negócio dava certo. E não é bem assim, mas aprendi grandes lições ali. E lembro sempre que o Jorge Paulo Lemann diz que um empresário só é completo se ele tiver quebrado pelo menos uma vez. Então, a minha uma vez já quebrei. E olha, e continuo empreendendo e fazendo coisas novas e abrindo frentes novas. Agora há pouco mesmo eu estava no telefone, num call, aliás, no Zoom, com uns parceiros de fora do Brasil, com quem eu vou começar um negócio novo aqui no Brasil.
que eu não sei se vai dar certo ou não vai. Eu vou me esforçar muito para fazer dar certo, mas eu não sei. Agora, estou aí, eu sou um cara com 66 anos de idade que continua com planos para os próximos 20 anos e com projetos para os próximos 20 anos. Então, eu vou continuar empreendendo, mas eu estou aprendendo algo todos os dias. Eu acho isso fundamental. E quebrar a cara, como eu já disse antes aqui, me ensinou mais do que acertar. Eu aprendi mais nos erros do que acertos. Não quero dizer que por isso você vai ter que errar de propósito, seria burro. Mas não leve o erro tão a sério. Eu vejo na cultura americana, o cara que quebrou 1, 2, 3 vezes, não é mal visto. Ele é visto como alguém que aprendeu muito mais, ele sabe muito mais do que aquele que nunca quebrou. Ele já enfrentou, principalmente se ele quebrou, e se recuperou, e conseguiu dar a volta por cima. Esse cara é extremamente valorizado. Aqui não. Aqui a gente só se interessa pelo primeiro lugar. Aqui a gente, bom, eu ouvi muito de brasileiro, o segundo colocado numa corrida é o primeiro perdedor. Não, ele é o segundo colocado. Ele é o segundo colocado. Ele chegou longe para o cacete, muito mais na frente do que qualquer outro e está se posicionando em condições que na próxima talvez seja o primeiro. Ele aprendeu muito, ele sabe muito mais do que vários outros. O primeiro perdedor, Marcelo, foi aquele que primeiro desistiu. Porque aí a corrida não se completou. Ele sequer conseguiu entrar no ele sequer conseguiu completar o percurso, ele desistiu. E aqui, é uma pena que assim, o tempo é pouco, mas eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar, né, uma reflexão bem rápida em relação àquele casulo, que a pessoa viu justamente a borboleta saindo do casulo, e aí se esforçando, e aí a pessoa teve a iniciativa de querer ajudar. Pegou uma pequena tesourinha e foi abrindo o casulo, pensando que estava ajudando a borboleta. Na verdade, a borboleta nasceu com uma deformidade física, logo veio um passarinho e comeu sem que ela conseguisse dar os seus voos. Então, eu acredito que nesse momento de dificuldade a gente tem que respeitar o momento, mas entendermos que com todo o esforço, com toda a criatividade, com toda a resiliência, a gente vai conseguir superar e darmos grandes voos. Eu acho que assim, esse é um bom exemplo que a gente pode contextualizar com o momento. Que oportunidade nós tivemos de autoconhecimento nesse período, não é mesmo? Que oportunidade nós tivemos de poder estudar um pouquinho mais e entender os nossos sentimentos. E ter a certeza de que se você tiver com corpo, mente e até a questão da espiritualidade focada em alguma coisa, independente das dificuldades, você vai superar. Tenho certeza disso. Com certeza, com certeza. Eu tenho a dizer o seguinte, como alguém que já passou por mais crise do que os outros aqui, simplesmente porque eu sou mais velho, esta tem uma coisa em comum com todas as outras, ela vai passar. Essa crise vai passar. Então, você mantenha-se firme, cuide de você mesmo, cuide da sua saúde física e mental, e principalmente para aqueles que não têm paciência, porque essa é outra característica, não tem paciência para esperar. O Vladimir e o André, em momentos diferentes, deram um recado que é o seguinte: certas coisas têm o seu tempo certo, a sua lógica certa para acontecer. Precisa primeiro acontecer algo para depois acontecer outro. Em gestão do projeto, tem uma frase que se repete muito, que é a seguinte: você não produz um bebê engravidando 9 mulheres esperando um mês. Você, para produzir um bebê, engravida uma mulher e espera 9 meses. E tem que esperar os 9 meses, não tem jeito. Isso aí é da natureza, acontece assim. Então, se acostume, cultive a virtude da paciência, da resiliência, sabendo, como disse o Vladimir, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, onde é que você quer chegar, e não, esse propósito não seja só ganhar dinheiro. Qual é o impacto que quer deixar no mundo? Se você morresse amanhã, que imagem você ficasse de você, de quem fez o quê? Um cara que ganhou muito dinheiro, ou um cara que realmente mudou a forma como o Brasil é, como o mundo é, ou como uma comunidade pequena é? Então, eu acho que você tem que ter o seu propósito muito claro. Com certeza, com certeza. Uma grande satisfação participar com vocês desse painel. Enfim, realmente
acredito que dias bem melhores virão e nós podemos estar aqui relatando essas experiências que nós vivemos. Então, uma grande satisfação, realmente. O prazer foi meu, com essas duas feras aqui, quanto aprendi. Tamo junto. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês e principalmente no evento do êxito. Gente, o que foi isso, hein? Uma aula aqui de como empreender, de como ser líder de si mesmo, de como ser dono de si, de como se conhecer, né? De como gerir suas emoções. Que show, que espetáculo. Vocês tiveram muitos insights aí em casa, gente? Porque eu já tive inúmeros aqui. Eu que amo empreender, adoro um desafio, só de ouvir esses homens empoderados falando aí de empreendedorismo, e já tive inúmeros insights aqui. Gente, que espetáculo que foi. Gratidão enorme estar com vocês. Que painel foi esse, não? Mais um aí para brilhantar os inúmeros outros que teremos ainda aqui no Summit Êxito. E quero convidar você aí de casa a continuar nos acompanhando de 24 a 29 de novembro. Esses e muitos outros gigantes do empreendedorismo estarão aqui para doar para você experiências, conhecimento e compartilhar o que os trouxeram até aqui, o que eles fazem para ser o que eles são hoje, né? Para viver essa versão maravilhosa que todos vivem. Gratidão a todos. Somos todos êxito. Somos todos êxito.